Hollywood, Califórnia. Para a maioria das pessoas, o berço do cinema e do glamour. Mas por trás das fachadas brilhantes das mansões e dos estúdios se esconde uma das organizações mais ricas, secretas e controversas do planeta. Uma instituição que se autodenomina uma religião, mas que já foi classificada por governos e ex-membros como uma seita de controle mental e um império financeiro implacável. A gente vai falar hoje sobre a Cientologia. Agora me diz, como uma religião fundada por um escritor de ficção científica na década de 1950 conseguiu atrair bilionários, influenciar políticas governamentais e recrutar as maiores estrelas de cinema mundial? E muito mais do que isso, o que realmente acontece a portas fechadas quando um membro decide subir os degraus de sua hierarquia secreta? Hoje, nós vamos desvendar a história profunda, os rituais financeiros, a teologia alienígena, oculta e os mistérios que a Cientologia tenta, a todo custo, apagar da internet. Se prepare, porque a realidade por trás dessa organização é muito mais complexa e perturbadora do que qualquer ficção. Sejam muito bem-vindos à História com Fofoca. Meu nome é Larissa e eu vou acompanhar vocês no vídeo de hoje. Se você tem curiosidade sobre os bastidores da história mundial e investigações profundas como essa, com todo apego aos fatos, você está no lugar certo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho de notificações e já deixa o like. Mas já deixa o like a partir de agora, por favor, porque se você deixar pro final, você vai esquecer. E isso ajuda muito o nosso canal a crescer e continuar crescendo. O vídeo de hoje foi indicação de vocês. Já vou deixar aqui, não sei se aqui ou aqui, em algum lugar daqui, agradecendo. Muito obrigada por ter comentado esse tema. Agora que você já fez tudo isso, já se inscreveu, já deixou o like, já ativou o sininho. Ai, não esquece de compartilhar também. Então já compartilhou, fez tudo isso? Então vamos começar. Solta a vinheta. Bom, para entender a Cientologia, precisamos compreender a mente do seu criador, Lafayette Ron Hubbard. Não sei se é assim que fala, tá? Ele nasceu em 1911, no Nebraska, e ele era um homem de excessos e de imaginação fértil. Ele serviu brevemente na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, embora seus registros militares oficiais tenham alguns debates. Enquanto a igreja afirma que ele foi um herói condecorado que curou as próprias feridas de guerra usando suas técnicas mentais, os registros oficiais do governo americano mostram que ele passou a maior parte do tempo em funções administrativas e foi considerado inapto para o comando após alguns incidentes de navegação. Na década de 30 e 40, o Hubbard se tornou um escritor prolífico de pulp fictions, que seria tipo revistas baratas de ficção científica, fantasias e mistérios. Ele escrevia milhares de palavras por dia usando uma máquina de escrever modificada. Ele costumava dizer aos colegas, como o Arthur J. Burkins, que a verdadeira maneira de ficar rico não era escrevendo por centavos a palavra, mas sim fundando uma religião. Em maio de 1950, o Hubbard publicou um livro que mudaria tudo. Dianética, a moderna ciência da saúde mental. A Dianética não nasceu como uma religião, mas como uma suposta terapia psicológica alternativa. O livro afirmava que a mente humana guardava traumas do passado, que se chamava engramas, e que ficavam registrados na nossa mente reativa. Esses engramas seriam os responsáveis por todas as nossas neuroses, medos e doenças psicossomáticas. O resultado foi imediato. Milhares de pessoas compraram esse livro e começaram a praticar a Dianética em suas salas de estar. Só que assim, a comunidade médica e a Associação Americana de Psiquiatria logo de cara começaram a rejeitar essas alegações do Hubbard. Classificaram elas como pseudociência e falaram que elas não tinham qualquer base científica. Diante da falência iminente de suas primeiras fundações e da pressão das autoridades, Hubbard teve uma cartada de mestre. Se a Dianética não podia ser aceita como ciência, então ela seria uma religião. Em 1954, a primeira igreja da Cientologia foi formalmente estabelecida na Califórnia, garantindo proteção legal sob as leis da liberdade religiosa. Bom, para começar, a Cientologia se diferencia de quase todas as religiões tradicionais por sua estrutura puramente corporativa e processual. Eles chamam suas práticas de
a tecnologia. O ponto central dessa tecnologia é o processo chamado de auditoria. A auditoria é, essencialmente, uma sessão de terapia intensiva. O fiel se senta em frente a um auditor, que seria, na verdade, um conselheiro treinado pela igreja, tá? E esse fiel, ele acaba segurando 2 cilindros de metal, conectados a um aparelho chamado emetro. Esses aparelhos passam uma corrente elétrica de baixíssima voltagem pelo corpo do indivíduo e mede a resistência elétrica da pele. Ele funciona de uma maneira semelhante ao galvanômetro, ou um detector de mentiras primitivo. E de acordo com a cientologia, esse emetro reage a pensamentos, traumas e mentiras. Então, durante horas, o auditor faz perguntas extremamente íntimas sobre a vida daquele membro, daquele fiel, seguindo manuais rígidos escritos pelo Hubbard. Só para vocês terem uma ideia, o questionário inclui perguntas sobre segredos profundos, se já cometeu crimes, sobre pensamentos mais 18, sobre arrependimentos, sobre qual você acha que seria a sua maior falha moral, sobre tudo de mais íntimo que existe na sua vida. Cada sessão é rigorosamente anotada, gravada e catalogada. O objetivo é localizar os engramas e apagar esses engramas, até que a pessoa atinja o estado de limpeza. Um estado onde ela estaria livre de suas travas mentais e ganharia controle total da sua biologia. Só que tem uma coisa que os novos membros não percebem, é o custo disso. Cada bloco de horas de auditoria custa centenas de dólares e para avançar na cientologia não basta ter fé. É necessário você pagar por cada nível de conhecimento. Os registros detalhados dessas sessões íntimas permanecem guardados nos arquivos da igreja e os ex-membros alegam ser uma ferramenta poderosa de chantagem psicológica velada, que seria para evitar que as pessoas abandonem a organização, sob o risco de terem seus segredos expostos. Inclusive, a maioria dos membros da cientologia passa anos ou décadas sem conhecer a verdadeira cosmologia da religião. Ao contrário do cristianismo ou do islamismo, onde os textos sagrados são públicos, na cientologia os ensinamentos mais profundos são trancados em cofres de alta segurança e divididos em níveis conhecidos como OT, que seria Operating Thetan, ou Thetan Operante. Esse termo, Thetan, é o equivalente à cientologia para a alma espiritual e imortal, segundo Hubbard. Nós não somos corpos com almas, nós somos tétans que habitam corpos temporários há trilhões de anos, reencarnando de planeta em planeta. Quando um membro gasta dezenas de dólares e finalmente atinge esse nível de tétan, né, OT, nível 3, que é um processo que pode levar mais de uma década, inclusive, ele recebe acessos aos documentos originais escritos pelo próprio Hubbard. E não é só aquele escrito digitado, é aquele escrito a punho mesmo. E aqui entra a revelação que chocou até o mundo quando foi vazado os processos judiciais da década de 80. A história de Xenu. De acordo com os documentos confidenciais da cientologia, há 75 milhões de anos, Xenu era o governante supremo de uma confederação galáctica que consistia em 76 planetas, incluindo a Terra, então chamada de Tejiak. Enfrentando uma crise severa de superpopulação, o Xenu bolou um plano. Ele reuniu bilhões de alienígenas sob o falso pretexto de inspeções de imposto de renda, paralisou eles e trouxe eles para a Terra em naves espaciais que se assemelhavam exatamente a aviões comerciais DC-8, só que sem as hélices. Ele empilhou esses bilhões de corpos ao redor dos principais vulcões do planeta e detonou bombas de hidrogênio violentíssimas dentro desses vulcões. Os espíritos desses alienígenas mortos, que foram chamados de tétans corporais, flutuaram pela atmosfera. Para evitar que eles voltassem a se organizar, Xenu capturou essas almas em fitas magnéticas eletrônicas usando zonas de vácuos gigantescas. Eles foram levados a enormes cinemas cinematográficos, onde foram forçados a assistir por 36 dias a filmes que implantaram falsas ideias religiosas e culturais. O que Hubbard dizia ser a origem de todas as religiões tradicionais da Terra, como o cristianismo, o islamismo, enfim, todos os outros.
Hoje, segundo a doutrina avançada da Scientologia, esses milhares de espíritos alienígenas confusos e traumatizados estão grudados nos corpos dos seres humanos normais. O trabalho de um scientologista do alto nível é auditar a si mesmo para localizar e expulsar um desses tétans corporais alienígenas. Já lá na década de 60, sob o forte escrutínio fiscal e investigações governamentais em países como o Reino Unido, Austrália e os Estados Unidos, o Hubbard decidiu se isolar geograficamente. Ele comprou uma frota de 3 navios antigos, incluindo o Apollo, e passou anos navegando por águas internacionais no Mar Mediterrâneo e no Atlântico, longe da jurisdição de qualquer polícia terrestre. Foi no mar que ele fundou o núcleo duro e a liderança de elite da Scientologia, a Sea Org, ou a Organização do Mar. A Sea Org opera até hoje sob uma estrutura estritamente militarizada, mesmo que a maioria das suas bases agora esteja em terra firme, como a enorme base secreta de Gold Base em San Jacinto, na Califórnia. Os membros usam uniformes navais impecáveis que lembram a Marinha Real Britânica e possuem patentes rígidas e assinam um contrato de trabalho de 1 bilhão de anos, simbolizando seu compromisso eterno com a organização através de suas sucessivas reencarnações e vidas futuras. Os membros da Sea Org abrem mão totalmente das suas vidas pessoais. Eles trabalham 14 a 18 horas por dia, 7 dias por semana, realizando tarefas burocráticas, segurança ou recrutamento. Os seus salários são simbólicos, então muitas vezes flutuando abaixo de $50 por semana. E são sujeitos a cortes se as metas de arrecadação da igreja não forem batidas, tá? Eles vivem em alojamentos coletivos da própria igreja e estão submetidos a um sistema de justiça interno completamente brutal. E esse sistema é conhecido como RPF. Os ex-membros de alto escalão relatam que esse RPF funciona como uma prisão ou campo de trabalho forçado interno. Aqueles que desobedecem às ordens, falham em suas funções ou demonstram dúvidas sobre a liderança são isolados, forçados a usar roupas pretas ou trapos, realizam trabalhos braçais degradantes por horas e são expressamente proibidos de falar com outras pessoas, a menos que recebam permissão. O Hubbard faleceu em 1986, oficialmente de um derrame cerebral, enquanto ele vivia escondido em um trailer de luxo em um rancho isolado lá na Califórnia. Quem assumiu o controle absoluto da igreja através de manobras políticas foi um jovem muito ambicioso e implacável e era membro da Sea Org. O nome dele era David Miscavige. Não sei se é assim que fala também. Ele começou na organização como um assistente pessoal do Hubbard. Antes mesmo da morte do Hubbard, a Scientologia já havia se envolvido no que o FBI chamou de uma das maiores infiltrações governamentais da história dos Estados Unidos, a Operação Branca Neves. Durante a década de 70, sob a diretriz do Hubbard de coletar informações dos inimigos, membros da igreja se infiltraram disfarçados em agências do governo americano, incluindo a Receita Federal e o Departamento de Justiça. Eles roubaram arquivos confidenciais, grampearam escritórios governamentais e falsificaram documentos para limpar o nome da Scientologia e do seu fundador. A operação foi descoberta pelo FBI em 1977, após batidas policiais dramáticas na sede da Igreja de Los Angeles e em Washington. 11 altos executivos da Scientologia, incluindo a própria esposa do Hubbard, foram condenados e presos por conspiração contra o governo. Quando Miscavige assumiu o poder nos anos 80, ele herdou um império sob cerco total. O IRS se recusava a reconhecer a Scientologia como uma organização religiosa legítima e classificou ela como uma empresa com fins lucrativos, porque no final era, né? Isso significava a cobrança de impostos bilionário que ameaçava fechar as portas da instituição. A resposta do Miscavige foi agressiva. Ele utilizou uma antiga diretriz de Hubbard chamada jogo justo. De acordo com essa política oficial, qualquer pessoa declarada um inimigo ou uma pessoa supressiva
pela igreja, perde os seus direitos e pode ser enganada, processada, investigada ou destruída por qualquer meio possível, e sem que qualquer membro sofra punição. A igreja acionou milhares de processos judiciais contra funcionários individuais da Receita Federal, investigadores particulares e jornalistas. Eles contrataram detetives particulares para vigiar a vida pessoal de diretores do fisco americano, buscando escândalos financeiros ou familiares para usar como alavanca. Em 93, sufocado pela avalanche de litígios e intimidações, o IRS americano capitulou e concedeu a isenção fiscal total à Scientologia. Essa vitória jurídica transformou a organização em uma potência financeira intocável, protegida pelas leis da liberdade religiosa. O Hubbard percebeu muito cedo que a melhor forma de validação pública seria através da cultura pop e dos prestígios de Hollywood. Ele criou o Centro de Celebridades em Los Angeles especificamente para atrair, mimar e reter artistas, músicos e atores. E não seria qualquer um não, seria os mais influentes. O raciocínio era puramente estratégico. Se o público visse seus ídolos defendendo a Scientologia, a religião ganharia um ar instantâneo de sofisticação, afastando as acusações de seita. Os casos mais famosos dessa estratégia são os atores Tom Cruise e John Travolta. Tom Cruise, em particular, se tornou o segundo em comando na prática dentro da organização e um amigo íntimo do David Miscavige. Investigações revelam que a Scientologia montou uma estrutura para agradar o Tom Cruise. Os membros da Sea Org foram designados para customizar suas motocicletas, reformar seus carros e até conseguir um hangar exclusivo para os aviões dele. E esses caras receberam salários de poucos dólares por essa mão de obra, tá? Em troca disso, o Tom Cruise atuava como um principal embaixador global da instituição, atacando publicamente a psiquiatria e promovendo a Scientologia em entrevistas internacionais. Para as celebridades, a Scientologia se apresenta como uma filosofia de alta performance, oferecendo lounges privativos, tratamento VIP e proteção total contra a imprensa. Eles ficam isolados das engrenagens punitivas que acabam sofrendo, que quem não é famoso acaba sofrendo. Paralelamente, a Scientologia se transformou em um gigantesco império imobiliário. Como eles não pagam impostos sobre as suas propriedades nos Estados Unidos, devido à isenção fiscal religiosa, a igreja compra edifícios históricos e de grande valor em centros urbanos, na Flórida, em Los Angeles, em vários outros lugares, e muitos desses prédios imensos permanecem praticamente vazios, servindo como se fosse uma reserva de valor financeiro bilionário e uma demonstração visual de poder e riqueza. Já nas últimas 2 décadas, o surgimento da internet e o lançamento de documentários investigativos abalaram a muralha de segredos da igreja. Sobreviventes e ex-membros de alto escalão começaram a revelar ao mundo as táticas internas de controle. Uma das políticas mais criticadas é a da desconexão. Se um membro decide deixar a igreja ou é rotulado como uma pessoa supressiva por fazer perguntas demais ou algo do tipo, todos os seus familiares e amigos que permanecem na Scientologia são obrigados a cortar todo e qualquer contato com ele de forma imediata. Bem no estilo seita, né, galera? Os pais são proibidos de falar com os filhos e casamentos são desfeitos por ordem direta da liderança. E quem desobedecer à desconexão é expulso também. Não tem meio termo. Ou obedece ou vai embora. Além desse isolamento social de seus dissidentes, alguns mistérios cercam a cúpula da organização. A esposa do Miscavige já foi uma das figuras mais poderosas e ativas da administração da igreja. E sumiu completamente das vistas do público em agosto de 2007. O seu desaparecimento gerou denúncias formais à polícia de Los Angeles, embora os advogados da igreja digam categoricamente que ela não está desaparecida, mas sim trabalhando em uma base isolada da organização e que optou por uma vida privada. E ela nunca mais foi vista em nenhum evento público oficial da Scientologia por mais ou menos 2 décadas. Conta pra mim o que você acha. Pra mim, ela, mas tá bom. Enfim, depois de toda essa história que eu acabei contando pra você sobre a Scientologia,
O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que tenha esclarecido algumas questões pra você. Caso você tenha alguma dúvida ou algo complementar que eu deixei de falar aqui no nosso vídeo, pode comentar aqui. Eu leio e respondo tudo que é possível pra mim responder. Então, pode comentar. Já vou pedir pra você deixar like se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Já peço desculpas antemão também, porque aqui no fundo tá passando carro pra caramba, meu cachorro tá latindo, meu filho tá gritando, enfim. É as férias, é desse jeito. Agradeço a companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.